Pois, pela cortina. Deixa eu ver aqui. Até que se complementa. Muito boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Uma grande alegria estarmos aí novamente por nosso Evangelho do Lar, que nós realizamos sempre aos domingos, às 21 horas. Momento muito especial esse em que nós convidamos os nossos bons amigos espirituais para ingressarem no nosso lar, o nosso Mestre Jesus. Esses bons amigos que vão modificar a atmosfera do nosso lar, eliminar as energias negativas, as cargas deletérias, né? E também abençoar as pessoas que vivem sobre o nosso teto. Vamos então nos preparar para que nós estejamos aptos a receber essas boas energias. Vamos estar em estado de recolhimento, em estado de oração. Vamos elevar a nossa sintonia vibracional para que nós possamos então estar abertos a essas boas energias. Façamos então uma prece inicial. Pai nosso que estais em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma, perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento de perdão para aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós. Mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem, que um raio da tua santíssima luz se derrame sobre toda a humanidade sofredora, em nome de Deus, Cristo e caridade. Que assim seja. Que assim seja. Vamos retomar então a leitura do nosso Evangelho e nós estamos iniciando um novo capítulo, que é o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai. Ele inicia com uma passagem de São João. Que vosso coração não se turbe, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar, e depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que de lá onde eu estiver, aí estejais também. Será que a gente não essa parte, não? Não lembro. Não, acho que foi a... Não, está marcado aqui, porque a gente vai iniciar esse capítulo mesmo. A gente está com o mesmo evangelho, né? Então, há muitas moradas na casa de meu pai. Passagem do Evangelho de São João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente de diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Segundo ele seja mais ou menos depurado e desligado dos laços materiais, o meio em que se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que possuem, variam ao infinito, enquanto que uns podem se distanciar da esfera em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto que certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, que o mal, atormentado de remorsos e de lamentações, frequentemente só
sem consolação, separado dos objetos de sua afeição, geme sob o constrangimento dos sofrimentos morais, o justo, reunido àqueles que ama, goza as doçuras de uma indizível felicidade. Lá também há, pois, várias moradas, embora não sejam nem circunscritas nem localizadas. Não, nós demos esse trecho aqui da semana passada, mas como ele está relacionado com o segundo, né, com o que vem adiante, que é o item 3, nós vamos, então, dar seguimento da leitura, tá, que é as diferentes categorias de mundos habitados. Do ensinamento dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros quanto ao grau de adiantamento ou inferioridade de seus habitantes. Entre eles, há os que seus habitantes são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau, e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanamente, e a vida moral é quase nula. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal sorte que, nos mundos mais avançados, a vida, por assim dizer, é toda espiritual. Nos mundos intermediários, há a mistura do bem e do mal, predominância de um ou de outro, segundo o grau de adiantamento. Embora não possa ser feita dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, todavia, em razão de seu estado e de sua destinação, e baseando-se nas diferenças mais acentuadas, dividi-los de um modo geral, como se segue: os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, os mundos de expiação e de provas, onde o mal domina, os mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, os divinos, morada dos espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e de provas, e é por isso que o homem nela é alvo de tantas misérias. Os espíritos encarnados sobre o mundo, a ele não estão ligados indefinidamente, e não cumprem nele todas as fases progressivas que devem percorrer para atingirem a perfeição. Quando atingiram sobre um mundo o grau de adiantamento que ele comporta, passam para um mundo mais avançado, e assim sucessivamente, até que tenham atingido o estado de espíritos puros. São, igualmente, estações em cada uma das quais encontram elementos de progresso, proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passar para um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua demora em um mundo infeliz, ou serem relegados para um mundo mais infeliz, ainda que aqueles que são forçados a deixar, quando são obstinados no mal. Bem, meus irmãos, diferentes categorias de mundos habitados, né? As observações que Kardec faz neste item 3 deste capítulo: há muitas moradas na casa de meu pai. Estas muitas moradas são os diversos planetas que existem dentro do universo, que é vasto, né? Então existe uma classificação desses mundos. E muito importante, uma palavra que Kardec repete sucessivas vezes: adiantamento, grau de adiantamento. Kardec não se refere a cargos, ao quanto de riqueza foi acumulado, não, ao grau de adiantamento do espírito. Por isso que Emmanuel fala, né, e repete diversas vezes, né, qual é o escopo, o objetivo central da encarnação da pessoa, do espírito, né? É o progresso, é o adiantamento espiritual, é o progresso. É o quanto nós nos esforçamos para evoluir moralmente, né? Fazer o bem, ser bom,
sermos justos, porque é isso que vai definir o nosso grau de adiantamento. Isso que vai definir qual é a esfera em que nós iremos nos encontrar no plano espiritual. Eu digo esfera do plano espiritual porque no grau em que nós nos encontramos, é muito difícil que nós nos desliguemos do nosso planeta Terra, ao qual nós estamos ligados ainda. Né? Então, cada planeta ele tem circulando faixas espirituais vibracionais. Né? Todos nós conhecemos lá o filme do Nosso Lar, né? Uma colônia espiritual. Existem outras colônias espirituais circundando a Terra, e essas colônias espirituais elas se encontram em faixas vibracionais. Faixas vibracionais estas nas quais nós iremos nos encontrar segundo o nosso grau de adiantamento. Segundo o nosso grau de adiantamento. Né? Grau de adiantamento e grau de desligamento material. Nós estamos, além de presos ao nosso planeta, devido à afeição das pessoas que nós amamos. Né? Nós estamos presos, a maioria dos espíritos que aqui estão encarnados, à matéria. Né? Como diz aqui Kardec, escravos, né? Dos objetos da nossa afeição. Né? Ficamos lamentando que estamos separados dos objetos da nossa afeição. Nós somos muito apegados, assim como eu disse no Evangelho da semana passada, até o número do nosso CPF. Né? Nós somos muito apegados. Então, vocês imaginem quando nós estamos desencarnando, que nós estamos indo sem nada. Sem documento, sem o nosso telefone celular, sem nada. Nós vamos sem nada. Nem o nosso corpo. Né? Nós vamos nos apresentar em espírito. E o que nós vamos apresentar lá? Né, as nossas ações. O nosso grau de adiantamento, né? Então, assim, os mundos eles estão separados, e a Terra já passou por essa... Já foi um mundo primitivo, né? E hoje se encontra mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Então existem outros mundos primitivos espalhados no universo. Inclusive está acontecendo um degredo, né? Muitos espíritos, porque a Terra vai passar de mundo de provas e expiações, que é o que ela é hoje, para mundo de regeneração. Nós estamos nesta transição, que é um mundo onde ainda há sofrimento, mas é um mundo onde o bem começa, né, a predominar um pouco mais. O ser humano começa a acordar. Né? Mas nós já fomos um mundo primitivo. E existem outros mundos primitivos, existem outros mundos de regeneração, outros mundos de prova e expiação, diversos mundos em diversos graus de adiantamento espalhados pelo universo. A Terra está passando por essa transformação e muitos espíritos que não estão se adequando aos ensinamentos do Cristo, ao amor, ao chamado do amor, né, ao chamado da caridade, que estão se entregando ainda a essas questões materiais de forma intensa ainda, eles estão sendo convidados, então, a reencarnar em um planeta primitivo, onde lá receberão uma nova oportunidade, né, Maria? Tudo tem a ver com a nossa sintonia. O nosso adiantamento moral, ele vai refletir na sintonia para onde nós vamos vibrar. Então, não adianta nós pensarmos que vibrando na dor, no sofrimento, na discórdia, nós vamos sintonizar com um plano e um local de amor e de avanço. Então, tudo está conectado com onde nós estamos sintonizando. É para lá que nós vamos, né? E tudo está ligado depois que nós desencarnamos e enquanto nós estamos aqui, com aquilo que nós emanamos. Né? Essa é a nossa sintonia. A gente vai receber mais do mesmo, daquilo que a gente vibra. Então, essa é a importância da reforma íntima, de justamente ajustarmos a nossa sintonia vibracional para elevarmos a sintonia do planeta e sim fazermos, né, deste mundo onde nós estamos um mundo de regeneração. E a doutrina, aí, as obras, as bibliografias ilustram muito que nós já viemos de planos, muitos de nós,
que eram mais elevados, mas nós não nos adequamos. Nós não vibramos dentro daquela sintonia, daquele local, e por esse motivo, muitos de nós fomos exilados para mundos mais inferiores, para que a gente pudesse se melhorar e nos melhorando, nos adequarmos justamente ao perfil, à sintonia, ao amor e justamente à vibração destes mundos mais elevados. O Espiritismo, meus irmãos, a doutrina espírita, ela nos auxilia justamente nesse desligamento. Nós estamos nos preparando para nos desligar. A literatura, como a irmã Aline fala, toda ela nos mostra que as famílias, a literatura do Chico, principalmente a coleção ali do André Luiz, que inicia com o Nosso Lar, né, toda ela, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, ela nos deixa muito à vontade e nos faz sentir passageiros, né, que nós estamos aqui de passagem. Então isso facilita muito, e é muito difícil esse desligamento, mas o Espiritismo ele nos dá esses instrumentos para que nós possamos trabalhar melhor esse desligamento. Né? Dar menos importância às rusgas, às diferenças, aos bens materiais, sabendo que nós estamos aqui de passagem, que nós temos deveres, né? Obrigações. Não é porque nós estamos de passagem que nós vamos deixar para trás as coisas que nós viemos aqui fazer. Né? Então, assim, isso tudo nos ajuda a nos preparar para esse desligamento. Por quê? Porque a doutrina espírita nos mostra com clareza que nós vamos nos desligar deste planeta, vamos para uma faixa vibracional de acordo com o nosso adiantamento e nós vamos encontrar a nossa família de novo lá. E aqueles que ainda estão aqui, muito provavelmente, né, logo depois estão indo atrás. Então nós não vamos ficar abandonados à mercê. Claro que cada um vai ficar na faixa vibracional, vamos trabalhar para a família ficar unida. Né? Vamos trabalhar para a família ficar unida. Então, assim, é nesse sentido de que nós estamos aqui, que somos passageiros, e que viemos sim executar um trabalho, né? Um trabalho dentro de nós mesmos e um trabalho para os nossos familiares, para os nossos parentes, para os nossos colegas de trabalho. Né, cientes de tudo isso e de que quando nós tivermos que ir embora, nós temos que ir sem olhar para trás. Né, porque existe a nossa casa verdadeira, o nosso lar de verdade nos esperando. A doutrina espírita, então, vai nos dar todas essas ferramentas para que nós possamos ter uma maior facilidade nesse desligamento. Né? E logo que chegarmos lá, nos alinharmos nas fronteiras do trabalho, porque eles precisam de auxílio lá, de ajuda. Nós precisamos, antes de dar trabalho para eles, nos auxiliar no trabalho deles. Então, fica tudo muito mais fácil. Né? Fica tudo mais fácil, não que seja fácil nós nos despedirmos, mas é uma despedida momentânea. É isso que o Espiritismo nos mostra, né? Uma despedida momentânea. Todos nós vamos nos reencontrar. Passemos então ao nosso momento de vibrações. Abrindo nosso coração para esta grande espiritualidade que nos encontra todos os domingos, neste horário marcado. Os bons amigos que torcem pela nossa evolução. Aos espíritos familiares que foram antes de nós e nos aguardarão. E até lá estão torcendo pelo nosso sucesso, auxiliando, vibrando pelas nossas conquistas morais, pelo nosso desenvolvimento, pelo nosso aprimoramento. Aos nossos guias, aqueles irmãos, trabalhadores dedicados, que têm por missão nos guiar, nos orientar, e nós muitas vezes ficamos surdos, cegos, presos e apegados de uma forma muito arraigada a essa vida aqui, tão passageira que
que assim possamos abrir os nossos olhos da alma para o que é a verdadeira vida, justamente aonde está o mundo, a nossa casa. Não somos daqui. Aqui estamos de passagem. Que possamos, Senhor, fazer uma boa passagem, honrando a oportunidade que muitos desejam ter, trabalhando com propósito, servindo, fazendo com que a vibração do nosso planeta cresça, se desenvolva em união, em fraternidade, em amor. Abençoa, Senhor, o nosso lar, a nossa família, espalha pela nossa rua, expande para que todo o nosso planeta vibre positivamente neste espírito de união. Que a compaixão reine entre todos os povos, o auxílio, a solidariedade, e que assim possamos trabalhar pelo nosso desenvolvimento, que é a nossa parte, e ele vá reverberar, alcançando aquelas pessoas que se aproximam de nós, e esse seja o nosso compromisso de expandir. Obrigada aos bons amigos, obrigada a esta doutrina que nos traz este sentimento de paz, que nos dá esta certeza que logo estaremos novamente reunidos. E assim possamos, com o nosso coração tomado de bom ânimo, fé, esperança, darmos início à nossa próxima semana, nos sentindo assim, muito abençoados, gratos por tanto que recebemos. Desejando um bom resto de domingo aos nossos irmãos queridos, a todos que deixam a sua mensagem aí no chat, uma boa noite, que possamos novamente estar aqui reunidos no próximo domingo, refletindo, crescendo junto, escutando as palavras tão valiosas que são deste Evangelho, para que elas reverberem no nosso coração e no nosso agir. Bom final de domingo a todos, meus irmãos. Espero que todos tenham tido aí uma boa Páscoa, né, que é um advento aí que é comemorado pelas religiões da Terra, muitas das religiões da Terra, nem todas. Tenham tido uma boa Páscoa, que os ensinamentos aí trazidos pela renovação, pelo renascimento, que o Cristo, que ele possa renascer no coração de todos nós, sempre, quando da comemoração desses marcos que são muito importantes para a humanidade, para que ela lembre do nosso Mestre, daquele que é o nosso Redentor. Uma boa noite a todos, um bom final de domingo e uma boa semana de muito trabalho e de muita luz. Até a próxima.